Hoje o Senhor tem uma palavra lindíssima, pessoal, linda, 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 que já cheguei a pregar, já faz tempo que não preguei essa palavra. É uma palavra em Lucas, capítulo 15, versículo 8. Lucas 15, 8. Nós vamos falar sobre a parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida. Mais uma vez, preparem-se, porque é uma palavra tremenda, que para mim, ela mexeu muito, muito dentro da minha vida espiritual, naquilo que Deus espera. E quis mudar em mim. Espero com toda a propriedade poder transferir pela fé a revelação para que vocês possam entender aquilo que hoje, por meio do Espírito Santo, Deus deseja lhe mostrar, em nome de Jesus. Lucas 15, 8, já tem? Mas vamos orar antes e pedir direção ao Espírito Santo. Senhor Deus, Pai Celestial, Tua presença é imprescindível aqui, por isso que nós clamamos, nós invocamos Sua presença no meio de nós. Abre os olhos daqueles que não conseguem ver, abre o entendimento naquilo que precisa entender, que tudo aquilo que atrapalha, que possa impedir que essa pessoa recebe hoje à noite, aonde esta pessoa estiver, pois eu venho repreender toda distração, tudo aquilo que faz com que essa pessoa não consiga entender, ou tudo aquilo que procura roubar esse culto. E no nome de Jesus, que essas pessoas possam se concentrar e assim, Senhor, abrir seu coração para que sua palavra seja recebida em nome de Jesus. E eu lhe agradeço, Pai, por estar no meio de nós, porque eu te invoco aqui, Espírito Santo maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Vamos lá, queridos. Lucas 15, 8. Jesus nos apresenta uma parábola lindíssima e diz: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Vamos extrair dessa palavra coisas tremendas. Eu vou repetir porque é muito tremendo e bonita essa palavra. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Bom, para nós entendermos as parábolas, sabe que atrás de cada parábola, quando Deus fala, tem uma parábola para vocês, há mistérios, há pérolas, porque as parábolas escondem sempre atrás dela, por simbologias, uma revelação. Há muitas revelações que se extraem das parábolas de Jesus, porém, Deus fala em parábola para justamente esconder as suas pérolas, mas revelá-las a quem Ele decidiu revelá-las. Hoje aqui, vocês que estão ouvindo essa parábola, pois pela graça do Senhor, se você quer, está disposto a saber o que Deus deseja mudar em vocês, pois Ele falará com vocês. A Bíblia nos fala da mulher. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas? Vamos falar primeiro da mulher.
O que significa na Bíblia a mulher? A mulher, na Bíblia, ela representa a igreja e a representação da igreja. Então, a mulher, na verdade, ou seja, a igreja, existem dois tipos de igreja na Bíblia. A igreja que Deus chama de noiva, ou seja, a igreja que vai para o céu, uma igreja fiel aos compromissos do noivo de Jesus, né? E outra mulher que é igreja, mas que Deus chama de prostituta. É uma igreja que não é santa, uma igreja que tem amantes, uma igreja que na verdade não agrada a Deus, porque tem outros deuses, tem outros apegos, divide sua glória, né, com que deveria ser exclusivo com o seu Senhor, mas ela é infiel. Mas aqui fala da mulher, da noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Qual é a igreja que é noiva? Me segue, porque é muito profundo. Se você quer ser noiva de Cristo, eu acredito que vocês querem ser a noiva de Cristo. Vocês querem ser a igreja que é agrada. Vocês querem fazer com que seu lar, sua casa, a começar você, seja o início da primeira pedra viva que Deus quer restaurar para se fazer a igreja, o seu lar, o contexto da igreja que sempre Deus sonhou para a sua vida, seus filhos, sua casa. Então presta atenção. Seja a mulher, seja a igreja, que Deus está falando, que Jesus está falando aqui. E a Bíblia diz que essa igreja, essa noiva, se ela perder uma dracma das 10 dracmas que ela recebeu, essa mulher, ela passa a passar por vários processos, onde ela vai fazer de tudo para recuperar a dracma. Mas agora eu vou explicar o que é a dracma, né? Qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, se perdendo uma, as dracmas. O que significa as dracmas? Né? Primeiro, você precisa entender que na época de Jesus, a dracma era uma moeda. Era uma moeda de prata, né? Equivalente a uma diária de trabalho braçal, né? De um trabalhador braçal. Ou seja, quando uma pessoa trabalhava um dia, ganhava uma dracma. Mas, escuta isso, é bem interessante, que na época de Jesus, quando um homem avistava uma mulher formosa e queria se casar com ela, como forma de namoro, aliás, no namoro, era necessário que o homem, a família do homem, pagasse o quê? Um dote. O que é um dote? Era necessário que a família do homem pagasse um dote para a família da mulher, no qual esse homem se apaixonou. Eu vou chamar Esther aqui para lhe mostrar uma ilustração aqui. Ou seja, um dote era um costume antigo. E mais ainda em vigor em algumas religiões do mundo, que consiste em que? Ele consistia no estabelecimento de uma quantia de bens e dinheiro oferecida a uma noiva pela família do noivo. Para quê? Para acertar o casamento entre os dois. Ou seja,
Quando um homem se apaixonava por uma mulher, o homem pagava um preço. Ele pagava um preço em dar para a sua amada como um colar, está vendo assim? Como um colar. E colocava na testa as dracmas. Ou seja, as dracmas era de muito valor. Era algo de muito valor. E a mulher, se ela gostava da pessoa e planejava casar, o que acontecia? Obviamente, aceitava o presente ou não aceitava o presente. Se ela queria casar, aceitava o presente. E como honra ao homem que pagou o preço, ela deveria colocar na sua testa essas dracmas, está vendo assim? Essas dracmas, essas 10 dracmas, deveria ser colocado na testa como forma de honra a seu futuro esposo. Conseguiram entender, queridos? Bom, algo muito interessante. Você sabe que nosso Jesus, ele se apaixonou por sua noiva, por sua igreja. Derramando, qual foi o dote que Jesus pagou? O seu sangue, sua vida para a sua amada. Derramando seu sangue, sua vida para a sua igreja. Ele entregou, por meio da sua morte, os dons. Ele outorgou dons, dracmas, para a sua noiva. Para a sua noiva. Com um propósito de amanhã se casar com ela. Porém, se a igreja verdadeira quer honrar o seu amado Jesus, pelo preço, pelas dracmas que ele deu para ela guardar. Quais são as dracmas? Quais são as dracmas que Jesus nos deu? Jesus deu para a sua noiva, para ela ficar linda, para ela ficar formosa, para ela ter honra. Então nós temos uma dracma da intimidade, a salvação. Olha só, não é um dom maravilhoso que o amado deu para a sua igreja? A salvação, o direito de ser justificado, a sua intimidade, outra dracma com Deus, a sua santidade, outra dracma, a sua alegria, a alegria do Senhor, que não é a alegria do mundo, e a alegria do Senhor que deve ser sua força, pois Deus deu alegria por meio do sacrifício. Que mais? Deus deu um casamento. Deus permitiu que você seja casado e casado. Isso não é um dom dado por Deus. Casamento. Ou filhos. Os filhos não é uma dracma dado por Jesus. Que mais? Esposo. Honra. Ou seja, a dracma é tudo aquilo que o noivo deu para a sua igreja. E essas dracmas, elas não devem ser perdidas. Tudo aquilo que o Senhor deu e concedeu em dar por meio da sua morte na cruz do Calvário, o Espírito Santo, que é outra dracma, pois deve ser colocado até o dia do casamento, guardado na sua testa. E olha o que diz a palavra, meu Deus, olha só. Qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, eu acho que tem 10 aqui, tá vendo? Preparei a palavra. Que tendo 10 dracmas, se perdendo uma delas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia.
Ou seja, aconteceu que essa igreja, que com todos os dons que Deus deu para a igreja cuidar, você cuidar na sua casa, todas essas coisas que eu falei, o seu corpo deve ser cuidado. O seu corpo é também uma dracma, gente. O dom, você ter um corpo que você deve cuidar é uma dracma. Tem pessoas que maltratam o seu corpo, gente. Tanto na glutonaria, tanto outras coisas. E Deus diz, se tudo isso, uma pessoa perder uma dracma, o que essa noiva vai fazer? Ela tem que buscar, custo que custar. Ela vai ter que pagar o preço para buscar aquilo que ela perdeu. Vocês têm perdido uma dessas dracmas? Espiritualmente, seu filho, sua filha? Você tem perdido a alegria? Você tem perdido o Espírito Santo? Você tem perdido a saúde? Você tem perdido a sua intimidade com Deus? Você tem perdido o seu ministério? A vontade de viver? Pois Jesus está me usando nesta noite para lhe dizer que se uma delas caísse por negligência, ou porque talvez a circunstância da vida, porque ninguém lhe ensinou os caminhos da cruz, e lhe acompanhe, lhe dê uma cobertura, lhe dê fogo, armas para você procurar aquilo que foi perdido, pois eu lhes convido hoje começar e agir para recuperar aquilo que Deus um dia lhe concedeu. É necessário vocês entenderem que quando Deus morreu por você, Ele concedeu dons maravilhosos. Mas é necessário que o homem, a igreja, faça sua parte em reconquistar, reconstruir aquilo que Satanás tem roubado, destruído na vida de muitos. Se essa igreja perdeu uma, às vezes aqui tem pessoas que estão falando, mas eu perdi não uma, nem duas, talvez perdeu 10 dracmas. Então por isso que vocês estão ouvindo essa palavra. Não é à toa que vocês estão ouvindo essa palavra. Porque a esperança é Jesus. Jesus é a esperança da glória. E a palavra de Deus está te dando a revelação daquilo que hoje deves tu colocar a procurar. Então a Bíblia diz que se ela perder uma dracma, a primeira coisa que a igreja deve fazer, a mulher, o que ela faz? Ela acende uma candeia. Ela acende uma candeia. Ou seja, ela pega uma lâmpada e, naquela época, aí eu tinha aqui uma pena, mas era uma lâmpada que funcionava com óleo, com azeite, né? E que queimava. Então a primeira coisa que ela precisa saber e fazer é acender a lâmpada. Ou seja, ela precisa ver. Vocês não têm condição de recuperar áreas da sua vida que Deus quer restituir na sua vida, se você primeiro não faz o início, é ver. Porque Deus quer que você veja. E a luz, a candeia, é o que produz que? Luz. Se essa mulher, essa igreja, não perdeu as suas dracmas, é que num momento determinado na sua vida, ela simplesmente deixou apagar.
a sua candeia, a sua luz. No momento determinado, ou seja, ela se desviou, perdeu o foco. E quando a lâmpada apaga, meu querido, vocês estão nas trevas. Que você quer ou não, vocês estão nas trevas. E o que representa a lâmpada? A candeia. Olha só o que diz em Provérbios 20, 27. Em Provérbios 20, 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre, que é tremendo. Quer saber o que significa a lâmpada? A lâmpada é o espírito da igreja. E o espírito do homem. Você sabe como você vai fazer com que Deus fale com você e que se estabeleça uma comunhão entre Deus e o homem? É quando a lâmpada do homem é acesa. Ou seja, o espírito do homem. Você tem um espírito. Eu tenho um espírito. Mas nem todos têm um espírito aceso. Ou seja, nem todo tem luz dentro de si. E para ter luz, todo homem tem um espírito como uma lâmpada. Mas o que faz com que uma lâmpada ilumine e a outra não, está no seu conteúdo. Ou seja, essa lâmpada, ela precisa ter que azeite. Ela precisa ter a presença do Espírito Santo. Ela tem que invocar a presença do Espírito dentro da sua lampadinha interior. E depois, o que ela tem que fazer? Ela tem que acender com a faísca. Acender com a faísca. Em Salmo 18, 28 diz assim: porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Uau! Ali está a resposta. Ou seja, o Espírito Santo deve estar dentro de você para você ver. Como você vai procurar se você não tem luz dentro de você? Como você vai querer que Deus restaure sua alegria? Restaure a dracma da sua alegria? Restaura a dracma do seu trabalho, restaura a dracma da sua honra, restaura a dracma da sua saúde, restaura a dracma da sua santidade, da sua comunhão, se você não quer ver. Porque você só poderá iniciar o procedimento de você reencontrar aquilo que foi perdido quando sua vida espiritual, em primeiro lugar, for restaurada. A lâmpada do Espírito tem que ter o Espírito Santo e tem que ter, como diz a palavra em Salmo 18, 28, a faísca. Deus é quem acende, olha aí, é quem acende a minha lâmpada, a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará minhas trevas. É a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Por isso que essa palavra é um fogo que Deus vai provocar no seu espírito para iniciar e fazer com que por meio do óleo que eu estou liberando sobre a sua vida, você comece a enxergar e dizer: meu Deus, o que eu fiz? É verdade, me faltava Jesus, me faltava o conhecimento da Bíblia, me faltava ter um compromisso sério com Deus, me faltava ser a mulher, a noiva que Deus espera que eu seja. Primeiro, ver. Para recuperar algo precioso que tu perdeu, é necessário ver. Não com olhos humanos, mas com olhos de Deus. Olhos do Espírito. Amém? Amém. Olha só. O que mais diz a palavra? A Bíblia diz que ela acende uma candeia. Primeiro, depois de ver, olha isso.
quando a palavra de Deus veio e Deus acende, o Espírito, ela vê. Eu estou vendo. Está vendo o quê? A realidade. Ou seja, a bagunça. Eu estou vendo a realidade da situação no qual eu me encontro. Como você farão com que a sua vida interior seja restaurada quando a luz revelará as suas trevas, os seus pecados? Porque quando Deus acende o Espírito, o que acontece? Revela tudo. Eu sou impuro. Eu sou egoísta. Meu Deus. Eu sou preguiçosa. Eu sou mentiroso. Meu Deus. Eu tolero Jezabel. Eu tolero o pecado. Eu tolero o vício. Porque a luz fará com que você enxerga o que é de verdade e que você precisa enxergar. Porque a luz do Espírito, ela não finge. Não é uma luz superficial, é uma luz que mostra e revela o próprio, o pecado, o fermento interior. Entendeu, querido? Entendeu, filho? Quando isso acontece, aí a casa é iluminada. E aí você vê a bagunça. A bagunça da sua mente. Deus lhe revela a bagunça do seu coração. Ou seja, essa casa aqui. Essa é a casa. Não é a casa do seu esposo. A casa no qual ela começa a procurar é você. É a sua casa. É a minha casa. E ela acende a candeia, depois o que ela faz? Ela varre a casa. Desculpa, ela varre a casa. Por que ela varre a casa? Porque a casa é uma bagunça. Porque a casa, sobre os móveis, dentro da casa há um pó. Há um pó acumulado, sabe, do mundo. Porque qualquer coisa que foi perdido é porque essa pessoa, a noiva, no momento determinado, ela não teve a excelência de guardar. Ela foi negligente em não cuidar do seu casamento, em não cuidar do seu filho, em não cuidar da forma como que Deus quer ensinar. Então, a dracma está em algum lugar dentro da sua casa. Após ter a luz, há a bagunça. Nos encontramos frente a uma bagunça e frente ao pó do mundo. Um pó acumulado que fez com que talvez essa dracma esteja debaixo do pó. Qual é o pó? É seus costumes, é sua negligência, é aquilo que você tem tolerado durante muitos anos. A bebida, o alcoolismo talvez, o cigarro, a mentira, a impureza, as práticas que desagradam a Deus. O pó, ou seja, não, deixa para lá. O pó é uma partícula bem fininha que, na realidade, você não vê aqui. Mas tem pó, se você não cuidar e não varrer todos os dias aqui essa casa, onde eu estou, ela vai se acumular. E poderá esconder muitas coisas. Pois o pó é aonde estão escondido tudo aquilo que você precisa achar. É dentro do pó. Então, queridos, um homem que quer se colocar a trabalhar e recuperar o que Deus deseja que essa pessoa recupere, ela tem que pegar uma vassoura. É tempo de
lavar. Obrigado, filho. Posso sentar. É tempo de lavar. Purificar sua casa, seu interior. Pega uma vara e começa a enxergar as áreas, a vassoura, por meio da vassoura, as áreas que você precisa que varrer. Se a mente, então vamos varrer a mente, meu querido. Se você é do tipo de uma pessoa que é bombardeado por pensamento negativo, de depressão, pensamentos que assolam seu dia a dia, e você cata, e você permite que esse pensamento prevaleça dentro de você, então vocês estão permitindo que o pó deste mundo realmente se acumule dentro da sua mente. E se o pó se acumula porque vocês estão tolerando essas coisas, é porque lhe falta o quê? Lhe falta ver, lhe falta acender a candeia, lhe falta ter luz. Porque se você viesse à situação real da sua vida, você se colocaria em ação para obedecer aquilo que Deus vos pede fazer. Porque quem quer viver para Cristo precisa honrar aquilo que Deus tem dado e otorgado para a sua noiva. Senão é desonra. Senão vocês estarão desonrando Jesus. Como você pode dizer que eu amo Jesus se você não cuidou, não zelou por aquilo que Ele te deu para você administrar e cuidar? Alguma coisa errada. Pega a vassoura e começa a limpar. Essas palavras, o meu trabalho é entregar uma vassoura nas suas mãos e fazer com que essas palavras revelem os espaços do seu coração, a fim de que você diz, meu Deus, isso precisa ser varrido, isso precisa ser lavado. Eu vou dar uma varrida nisso. Se arrependa, Senhor, me arrependo. Eu detectei o mal, eu detectei o pecado, eu detectei a minha transgressão, eu detectei os costumes, os ídolos, eu detectei aquilo que o Senhor me pede tirar para eu poder receber de Deus aquilo que eu peço ao Senhor. Ou seja, o primeiro passo é um trabalho em você. Escuta isso. Para Deus restituir algo em tua vida, por meio dessa palavra nós entendemos que o início não está no outro. O início de um trabalho que Deus precisa fazer está em você. Porque Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. Mas muitos pedem e não recebem. Por quê? Porque pedis mal. Por que eles pedem mal? Porque eles pedem algo a Deus, sendo que eles não entendem que o receber vai depender de uma atitude da própria pessoa em se autoavaliar por meio da palavra de Deus, que reflete, que dá o reflexo da verdade na pessoa, com um propósito dessa pessoa se enxergar e se consertar, para uma vez consertado, pedir a Deus e o Senhor lhe dá aquilo que essa pessoa pediu. Pega uma vassoura e começa a tirar aquilo que Deus te pede tirar. É o início de você achar aquilo que Deus quer que você ache, o que você encontre ou reencontre se você perdeu. Depois de lavar sua casa pela palavra, pela revelação da palavra, a Bíblia diz, olha que ela faz, varre a casa e procura atentamente. Ou seja, vamos lá,
O que essa igreja, o que essa pessoa, ela vai fazer? Ela não vai somente lavar o seu interior, mas ela vai procurar atentamente. Ela não vai ser superficial. Por quê? Porque ela entende que a dracma, a sua solução, ela está dentro de você. Vai depender da sua situação interior. E ela vai procurar não de maneira negligente. Porque tem pessoas que falam assim, tá bom, então, tá bom, Senhor, o que tu quer de mim? O que tu quer de mim? Tá bom, tu quer que eu abandone isso? Mas será que tem outras coisas? Por não ter procurado atentamente, por meio das Escrituras, pois Deus pode ter alguma coisa ainda contra ti. E o que fará com que você limpe seu interior não é apenas um versículo bíblico, é você ser obediente no contexto integral da lei e os mandamentos de Deus. Para isso, é necessário que procurar atentamente. Ou seja, vamos lá. Peguei a vassoura, varei o meu interior, estou varrendo o meu interior, mas agora eu preciso procurar. Senhor, por meio da tua palavra, todos os dias, leio a tua palavra. Tem alguma coisa que eu não estou te obedecendo? Tem alguma coisa que ainda não estou fazendo que te agrada? Tem alguma legalidade ainda? Tem pó que eu estou permitindo dia a dia, que faz com que vá e depois o próximo dia eu tolero e eu permito que o pó deste mundo venha e se acumule na minha mente, no meu coração, as impurezas, quando saio na rua, e eu permito fazer com que os meus olhos se contaminem, ou seja, tolero o pó do mundo. Mas o que adianta? Varrer e depois permitir. É necessário varrer e logo ter um compromisso com Deus em procurar atentamente aquilo que Deus espera por meio da sua revelação, aquilo que você precisa mudar em nome de Jesus. Olha só, se ela fazer isso, vamos recapitular. Essa mulher, possuindo 10 dracmas, se perdeu uma, ela, perdendo uma delas, acende uma candeia, varre a casa, 2, procura atentamente, 3, até encontrá-la. Ou seja, perseverança. Vamos repetir, por favor, aonde você está? Repete comigo. Perseverança. Ou seja, ela não desiste em procurar, em guardar azeite no seu espírito, em manter a lâmpada, candeia acesa por meio da palavra, em varrer, em procurar se limpar, se santificar todos os dias. Ela persevera atentamente, procura, persevera até achar. Você sabe o problema de muitas pessoas? E que elas iniciam bem, mas terminam mal. Porque não tem paciência e não adquiriu perseverança mediante, às vezes, a aprovação. Você sabe que a Bíblia fala em Tiago que a perseverança, aliás, que a aprovação produz perseverança. A aprovação produz a perseverança que Deus espera que você tenha. Por isso que Deus permite muitas das vezes provação. Para quê? Para exercitar a sua perseverança.
Porque se você não persevera no mundo espiritual, você nunca vai recuperar aquilo que Satanás tomou de você. Você não vai recuperar a dracma que você perdeu, o filho que você perdeu, o esposo talvez que você perdeu. Ah, mas eu tenho um esposo. Sim, mas talvez não é ter um esposo físico, é ter um esposo aqui, no coração. Não é conviver com uma pessoa e dizer, sou casado. Deus não quer um casamento de fachada, de aparência. Deus quer um casamento onde o amor, onde não há maquiagem, onde não há fingimento, onde realmente a dracma está na cabeça, está visível. Se você tem perdido essa dracma, o que você vai fazer? Você vai deixar? Você vai se separar? Você vai divorciar? Isso é porque você não quer pagar o preço de acender a candeia. É fácil, né? Separar. É fácil divorciar. É fácil dormir no outro quarto. É fácil não perdoar e escolher isso. É muito mais difícil você acender a candeia e fazer com que sua vida espiritual esteja em condição para você enxergar e restaurar e recuperar aquilo que Deus espera que você recupere. Por isso que sim, nem todos pagam um preço. Nem todos veem a restituição. Porque alguns iniciam bem e no recorrer do caminho vem a provação, como diz a palavra de Deus na parábola do semeador, os espinhos. Eles crescem ao redor da planta, da semente que foi plantada. Quando a planta começa a crescer, os espinhos cercam, abafam, sufocam a planta. Que são os espinhos? Os prazeres do mundo, os afazeres do mundo. Não tem mais tempo. Nós temos tempo para a palavra. Não tem devocional diário. Não procura a Bíblia. Não é ensinado. Não é discipulado. Não faz parte do contexto de uma igreja de líderes que vão ensinar a procurar, a buscar, a pagar um preço, a varrer todos os dias. E vamos lá. Vamos procurar até achar. Até achar, ou seja, se a Bíblia fala que ela procura até achar, é que Deus confirma que se você quer ser a noiva de Cristo e pagar o preço com seu esforço, porque, gente, sim, tem que ter um esforço. Ninguém diz que restaurar uma casa é fácil. Não é fácil consertar uma casa desordenada. Não, há um preço que pagar. Pegar os móveis, levantá-lo, lavá-lo, se agachar, ver se está debaixo da prateleira, debaixo do armário. Gente, e quem não está acostumado a varrer, traz ampolhas, fala assim em português, não sei se fala assim. Bolhas nas mãos, porque não está acostumado a varrer. Calos, obrigado, Poliana. Calos. Então, meu querido, mas é isso, ou você nunca voltará a ver aquilo que Deus lhe deu. Mas todos esses talentos um dia serão requisitados por Deus. No dia do julgamento, Deus lhe dirá: o que você tem feito com as dracmas que eu te dei para você cuidar? O que você tem feito com eles? Você vai gaguejar? Senhor, eu pensava...
se você foi instruído para você recuperar e você não fez, a sua cobrança será maior. Esse ministério, OC, Online World Church, ele tem condição de lhe dar vassouras. Obviamente, se torna muito mais fácil ver várias pessoas dentro da sua casa procurando as dracmas, unindo suas forças para que seus filhos, para que seus pais, para que a sua casa, sua família, seu lar, todos se disponibilizam em recuperar. Mas tudo começa, se você está sozinho, sozinha, então começa por você. Porque justamente aquilo que você espera no seu filho, que talvez ainda não está, a sua filha, seu esposo ou sua esposa, um amigo que você espera estar, mas não está, vai depender do quanto você primeiro recupera aquilo que você precisa recuperar. Ok? Como um cego pode guiar outro cego? É necessário que quem não vê, acende primeiro a candeia, e depois que a candeia do Espírito esteja acesa, ali essa pessoa que vê terá condição de poder guiar as outras pessoas. E agora? O que vocês farão? O que faremos? Vocês estão dispostos a pagar o preço de uma vida segundo os padrões bíblicos? Existem tutores da Bíblia, fala em Gálatas 4, que diz que eles devem estar disponíveis para lhe ajudar a fazer isso. Que às vezes é difícil, você não está acostumado. Às vezes as pessoas desanimam. Mas para quem estão os tutores? Para que estão os pastores instituídos por Deus? Para que estão os líderes? Pois a Online World Church tem líderes para lhe ensinar, lhe motivar, dizer: vamos lá, continua, persevera. Porque se você persevera, por meio do encorajamento de um líder cheio do Espírito Santo, que vai fazer com que você persevere até você achar. E ali você dará bom testemunho, dizendo: pessoal, eu não tinha, mas recuperei a terra. Eu não tinha, talvez nunca teve uma dracma. Por quê? Porque ainda você não é noiva. Para ter dracma que Deus te dá, é necessário primeiro se tornar a mulher que nessa parábola Jesus evoca. E não a prostituta, mas sim a noiva de Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te apresento essa vida. Alguns são mulheres, são igreja que precisam ser noiva, porque deixaram compromissos. Então, quem não tem compromisso contigo, eu sei que tu não terás compromisso com essas, porque uma aliança é bilateral. Porque se nós estamos contigo, em tua palavra, tu também estarás conosco. Então, eu peço primeiramente por essas vidas que, sendo assim, decidem fazer todas e realizar essas etapas, que o Senhor possa orientá-los e fazer com que nesse ministério essa pessoa se sujeite a todas as etapas, tanto de ver, primeiramente, e depois de se santificar, em varrer aquilo que precisa ser varrido,
E logo após isso, em perseverar pela fé junto com os irmãos, uma liderança, Senhor, que lhe ajudará a ser como o Senhor sempre sonhou, em ver sobre sua testa as dracmas que o Senhor deu. Não seja negligente. Ame a vida que Deus colocou em sua vida. Não desiste, não. Não desamparem sua, não fiquem desamparados. Não abandonem-se. Porque está perdido se você não decide colocar-se à disposição daquilo que Deus está colocando nas suas mãos, por meio do conhecimento e do entendimento. Então, meu querido, minha querida, coragem, coloca-se ao trabalho e Deus lhe concederá de novo aquilo que um dia você perdeu. Não há dracma que Deus tem te dado que você não possa recuperar. Em nome de Jesus. Amém e amém.